que são essas três dimensões da inteligência emocional? Isso faz parte da essência sistêmica, aliás, faz parte de todo o trabalho da consciência sistêmica. Não. Existem duas definições de emoção que eu gosto muito. Afinal, o que é emoção? A palavra emoção vem do latim, que é ex movere. Movere tem a ver com movimento. Então, olha que interessante. Então, vem do latim ex movere. Ex é para fora, algo para fora. Para fora, lembra? In, ex, né? Inspiração. Respirar para dentro. Inspirar. Expirar para fora. Ex movere. E movere. O que é isso? Um movimento para fora. Então, a emoção sempre está associada a algum movimento, alguma atitude. Então, a emoção tem a ver com isso, é diferente de sentimento. Eu sinto a emoção, agora eu expresso algo. Então, eu expresso através de movimentos. E aí, eu vi duas definições de emoção que me chamaram bem a atenção e que representa a essência do que é emoção. Então, uma delas diz assim: emoção é uma forma de sentir, pensar e agir. As três dimensões. É uma forma de sentir, pensar e agir. A outra definição que eu gosto muito é: emoção é aquilo que me faz aproximar ou afastar de algo ou de alguém. Então, a dinâmica emocional tem muito a ver com o quê? Com o equilíbrio desses três elementos, dessas três dimensões essenciais do ser humano: pensar, sentir e agir, tá? E a função dela, é eu me aproximar ou eu me afastar. Então, isso aqui tem muito a ver com as atitudes, com as decisões que eu vou tomar na vida. Você sabia que quando você fica assim, eu vou tomar uma atitude na vida, eu vou pensar, eu vou planejar e aí eu executo? Não é bem assim não, viu? As pessoas são muito racionais, muito ectodérmicas, né? Se você lembrar, se você já me acompanha, se você já viu, né? Então dá para fazer uma divisão entre ecto, endo e meso, que são as três camadas na embriologia que formam o ser humano. Tem a célula tronco, depois ela se divide em três camadas: ecto, endo e meso. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Ecto é fora, endo é dentro, meso é meio. Então é como se fosse três tubos. Tem um tubo interno que é o endo, o tubo externo que é o ecto e o tubo do meio que é meso. E a partir do tubo é formado esse corpo humano, tá? Bom, e aí essas três camadas também têm a ver com essas três dimensões. O ecto, que dá origem ao sistema nervoso e órgãos dos sentidos, tem a ver com o pensar. O endo, que é o mundo interno, tem a ver com o sentir. E o meso com o agir, as atitudes. E aí eu estava falando que tem pessoas que são muito racionais. E essas pessoas acham assim: eu penso, eu planejo, eu executo. Doce ilusão, né? Como se o pensar sozinho pudesse levar para algum lugar. Você sabia que o seu pensar, tudo aquilo que você vem aqui começa a racionalizar, no fundo, está afetado, ou, vou colocar a palavra afetado, é afetado pelo sentir. Então, dependendo da carga emocional, da carga de sentimentos que você tem, daquilo que você sente, aí a sua mente vai começar a planejar ou fazer alguma coisa. Mas eu vou colocar uma dinâmica assim, existem essas três dimensões. Para você ter uma inteligência emocional, você precisa ter um equilíbrio dessas três dimensões. Todas elas estão interligadas. Então, por exemplo, não adianta nada eu ficar pensando e sentindo e não tomo nenhuma atitude. Eu penso e sinto, mas não tomo nenhuma atitude. Aliás, não tomar atitude é uma atitude, tá? Só para avisar. É uma atitude, não faço nada, estou paralisado. Aliás, esse é um outro recurso, estou falando muito aliás hoje, hein? Esse é um recurso que muitos animais utilizam na floresta, por exemplo. Não dá para fugir nem para enfrentar, então eles paralisam, fingem de morto, ficam lá largados como se estivessem mortos. Não deixa de ser uma atitude também, tá? Mas tem aqui, existe uma situação aqui fora de mim. Eu preciso pegar essa situação, então os meus órgãos sentidos captam
a situação que aconteceu aqui fora e eu tenho que dar um significado para isso. Esse significado basicamente é assim: isso é algo que me ameaça, isso é algo confortável, desconfortável, prazeroso, desprazeroso. Veja, conforto, prazer, ameaça, não tem a ver com o sentir. Eu sinto que isso aqui é positivo ou negativo, isso aqui é uma ameaça ou não, isso é prazeroso ou não. Veja, dependendo desses sentimentos, eu vou colocar nesse fato aqui fora um colorido emocional. Colorido emocional. E dependendo daquilo que eu interpretei, isso eu vou aqui para a minha mente racional e começo. Então o que eu faço? Eu vou me aproximar, eu vou me afastar, eu vou fazer isso aqui assim, desse jeito, eu vou fazer daquele jeito. E aí eu começo a me organizar aqui racionalmente o que eu preciso fazer. E aí, em cima dessa integração do sentir e do pensar, vem o agir. O agir sempre vem dessa integração, ou deveria vir, né? Por exemplo, se todos esses três elementos estão em harmonia, bom, então isso aqui estando em harmonia vai ficar muito mais fácil para mim. Agora, quantas vezes, por exemplo, eu pensei uma coisa e quando fui fazer, fiz outra completamente diferente. Não, mas eu estou falando, é assim, eu vou fazer desse jeito, mas chega na hora eu não faço. Na hora eu não faço. O que será? Não é, eu não comando a minha mente? Não sou eu que defino? Tá. Até parece, né? Até parece. Por quê? Tem dois comandos, o pensar e o sentir. Dependendo, se os dois estiverem integrados e focados com o mesmo objetivo, excelente, um potencializa o outro. Agora imagina se o sentir me leva para um lugar, o pensar me leva para outro. Então o que acontece? Eu já tenho um conflito entre dois elementos importantes. Eu sinto algo que não é gostoso, não é bom para mim, aquilo me faz mal, mas a minha cabeça diz, não, é assim que tem que ser feito e o certo é isso, o certo é fazer isso. Só que aqui dentro, o meu sentir diz para eu fazer uma coisa completamente diferente, porque se eu for nessa direção que a mente racional diz, eu vou me sentir ameaçado, eu vou me sentir completamente em algo assustador, não importa o que. Adivinha quem ganha? Adivinha, frequentemente quem ganha é o sentir, tá? Mas assim, a minha atitude vai ser coerente com aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto? E aí imagina a confusão que já existe nesses três elementos. Dá para ter noção de quanta energia é gasta nesses conflitos? E as pessoas vivem nesses conflitos. Quer ver um exemplo típico? Então eu vou chegar assim, vou tomar uma decisão de final do ano. Então no próximo ano eu vou estudar uma língua estrangeira, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou entrar num curso assim, eu vou fazer as pazes com toda a minha família, eu vou não sei o quê, eu vou. Quantas decisões de final de ano você realmente fez? Mas falou que ia fazer, né? E aí falou até para todo mundo. Fez? Não, né? Então, mas você não falou que ia fazer? Na sua cabeça, você não pôs um monte de explicações e justificativas e o racional é o certo? Fez? Não. Do mesmo jeito, eu coloco assim, pegando até essa dinâmica. Vou fazer um regime, eu vou fazer isso, eu vou comer isso, porque isso aqui é o saudável, que isso é assim, isso é assado, e minha mente racional está aqui. A hora que chega perto da geladeira, a tal da mente racional vai por água abaixo. E aí, o que acontece? Isso faz parte da inteligência emocional. Então, quando você consegue agregar, integrar e trabalhar com esses três elementos focados na mesma direção, aí você vai ter uma capacidade enorme dentro da inteligência emocional de realizar coisas maravilhosas, tanto para você como para as pessoas ao seu redor, para a sua vida. A questão é que não é bem assim que funciona. Por que as pessoas, por exemplo, eu tenho um monte de traumas emocionais, aí eu vou na terapia, e aí chega na terapia, aí eu minto para o terapeuta, eu faço um monte de dramalhões lá, e de repente eu não falo a realidade. Ele pergunta, mas eu falo uma coisa que não é verdade. Claro, eu não vou falar a verdade, porque senão, o que ele vai pensar de mim? O que ele vai pensar da minha família? Afinal, ele foi fazer o que lá? Mas ele está mais preocupado com o quê? Com a imagem que a família passa ou com a realidade da dor dele?
E muitas vezes, dentro dessa interpretação, desses sentimentos que ele carrega, não, eu preciso proteger a minha mãe, meu pai, e aí eu vou dizer que a culpa é minha, porque não sei o quê, e blá blá blá, e começa a fazer isso. Isso aí ajuda ou atrapalha o processo terapêutico dele? É claro que atrapalha, né? É óbvio, né? Mas se tiver um bom profissional, já capta na hora o que está acontecendo, né? Por que ele está fazendo isso? Mas é muito interessante, por exemplo, quando eu, como profissional, vou atender um cliente, eu presto uma atenção enorme nessa dinâmica. Então eu fico vendo assim, e muitas vezes, quase sempre, né? Eu faço questões específicas para saber exatamente esses 3 elementos. Então, por exemplo, o que você sente diante desta situação. Veja, o que você sente. Quando eu estou falando que você sente, estou falando o quê? Verbo sentir. Aí eu vou ver o quanto ele fala desses sentimentos. O que ele fala, como ele lida com esses sentimentos, que respostas verbais e não verbais, principalmente as não verbais, que ele expressa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta assim. Imagina que você é o terapeuta e faz a pergunta para mim. Então, Fernando, o que você sente em relação a isso? Olha, veja essa posição. Eu ponho o dedo aqui, vou aqui para a cabeça, levanto a cabeça e olho para cima. Você acha que vai sair algum sentimento daqui? Sentimento está aqui dentro. Aí eu vou buscar sentimento lá em cima e ainda aponto o dedo e seguro aqui para cima. O que vai sair é um pensamento, né? Não é sentimento. O sentimento vem daqui. Eu sinto que se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu fizesse aquele outro... Gente, isso não é sentimento. Isso é um pensamento. Sentimento é outra coisa. E aí, do mesmo jeito, eu posso colocar assim, o que você pensa sobre isso. Eu penso que é muito triste, porque essa dinâmica... Triste? Gente, isso é sentimento, isso não é pensamento. Isso parece uma bobagem, mas é bem interessante quando eu começo a avaliar o mundo dos sentimentos e o mundo dos pensamentos dos clientes. Isso me dá uma dica enorme dos traumas, das dinâmicas que ele carrega, das dificuldades que ele tem de lidar com essas dimensões. Do mesmo jeito, eu também pergunto, o que é que você fez, o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de fazer, mas não conseguiu, por que você não conseguiu? Veja, no fundo eu estou explorando o quê? Sentir, pensar e agir. E aí eu observo como é que são essas dinâmicas. Uma outra avaliação que eu tenho, que eu coloco assim, é ver o quanto essa pessoa é racional ou sentimental. Existem pessoas que têm vou colocar aqui, vou deixar eu pegar aqui, uma balança, vou colocar assim, que de repente, aqui é o sentimento dele é lá em cima e o racional dele é aqui embaixo. E tem pessoas que são o oposto, né? O racional é lá em cima e o sentimento praticamente não existe. O que é saudável? Nem isto e nem isto. É óbvio, né? O saudável não é nada disso. O saudável é ver um equilíbrio, uma pulsação entre o sentir e o pensar. Se isso aqui não estiver em equilíbrio, a questão que o agir, que é essa força do agir, vai obedecer o quê? Então eu tenho um pensar muito forte. Então o meu pensar que comanda tudo. Não é. Mesmo que você seja extremamente racional, você vai ter atitudes que, no fundo, estão conectadas com o seu modo de sentir, tá? Porque o pensar... Bom, deixa eu ver se eu coloco isso aqui. Se você pegar, por exemplo, a teoria do cérebro trino, que tem gente que abomina essa teoria, não sei porquê, porque não é exatamente, é um esquema. O cérebro trino é uma dinâmica do McLean, um neurocientista, que ele colocou essa teoria, que é assim, que o cérebro é montado em camadas. Então, dependendo da evolução. Então, são 3 camadas de evolução. E é exatamente isso que acontece no cérebro. Se você olhar, você vai ver esse esquema. Os que ficam criticando é que fica assim, não, porque tem que ser exatamente daquele jeito. Gente, é um esquema, não é para ser exato. É um esquema, mas faz sentido. Então tem o paleocórtex, que é o cérebro reptiliano, é o mais antigo, é lá dos répteis. Depois tem o sistema límbico, que é o cérebro emocional.
E depois vem a última camada, que corresponde à camada de evolução, que é mais predominante nos seres humanos, né? Que é o neocórtex, que é o intelecto racional. Então nós temos o paleocórtex, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, sexualidade, território, fome, sede, é o que o réptil tem lá. Qual é a carga emocional, qual é o recurso emocional que um réptil tem? Você já viu um réptil chorando porque a mãe dele o abandonou à beira do rio e não cuidou dele? Ou porque ele está triste, porque o jacaré atraiu e a abandonou em vários momentos? Ou porque os filhos... Não tem, né? Porque o recurso emocional que os répteis têm, basicamente dá para colocar em dois, que é medo e raiva. Se ele tem medo, ele ataca ou foge, né? Se ele tem raiva, ele ataca, né? Então, colocar assim, a raiva faz ele atacar, o medo faz ele fugir. Basicamente é isso. Então, é um recurso muito restrito e réptil vive sozinho, né? Tem sangue frio, vive sozinho. Basicamente se encontram, quando chega na hora da procriação, eles se encontram, daqui a pouco eles se afastam. Não tem um amor profundo entre o casal, não tem um amor profundo dos pais pelos filhos, porque eles pegam, largam o ovo lá, o sol vai chocando e tchau, eles se viram, os filhotes que se viram. Então é uma dinâmica dentro desse cérebro reptiliano que nós também temos, tá? Nós também temos. Depois eu vou explicar melhor essa hierarquia dessas três camadas. E aí vem, na evolução da espécie, vem os mamíferos. Tem as aves antes, mas se eu ficar falando isso aqui, vai longe, né? Então, os mamíferos, o que acontece com os mamíferos? Sangue quente. O que acontece é que eles vivem em grupo. Para viver em grupo, e aí tem uma dinâmica de emoção que eu quero passar para você, que é assim, para poder viver em grupo, precisa ter emoção. Então, o mundo emocional, ele traz recursos para que os seres, aqueles indivíduos, vivam na coletividade e nos relacionamentos, onde tem funções em ordem, onde existe a relação de um casal que vai cuidar daquele filhote, onde esse filhote também vai ser cuidado pelo grupo como um todo. Então, veja que muda radicalmente a forma de lidar, mas para isso é necessário que exista o mundo emocional. Por isso, o sistema límbico é o cérebro emocional. Então, nesse cérebro emocional, isso tem a ver com aprendizado, com memória. O que aprendizado e memória tem a ver com isso, Fernando? Os répteis, por exemplo, imagina que eu sou uma cobrinha, nasci. Meu pai e minha mãe vão me ensinar alguma coisa? Não, eu já vou para a vida com aquilo que é instintivo, aquilo que nasceu dentro de mim, sigo. Não teve ninguém aqui para me ensinar nada. Mas quando chega nos mamíferos, olha que interessante. Eu nasço, né? Nasci com toda essa dinâmica de vida que tem dentro de mim. Só que os meus pais vão me ensinar uma série de coisas. Vão me ensinar a caçar, a comer, a fazer uma série de dinâmicas, a trabalhar em grupos, como que um cuida, outro não cuida, colocar limite. Veja, isso aqui tem a ver com aprendizado. Então, essa comunicação, esse aprendizado que traz recursos muito melhores para os animais e para a sobrevivência dos animais, por isso é uma evolução da espécie, precisou desenvolver níveis de relação entre os seus elementos e nível de relação do grupo. Então, aqui tem o casal e tem o grupo, a família, o grupo, a sociedade que pertence. Aqui nós estamos vendo o mundo dos relacionamentos. E o que organiza os relacionamentos é o mundo emocional. Olha que interessante. Aí surge o amor. O que é o amor? Que cria vínculos entre o casal, entre os pais e os filhos, entre a família. Esse vínculo é uma carga emocional, é uma dinâmica emocional. Então veja que a natureza criou a emoção para que as pessoas fossem capazes de se comunicarem, de conviverem, de estabelecer vínculos importantes. Faz com que as pessoas possam conviver e os pais cuidarem dos filhos e trazerem recursos melhores de sobrevivência. Muito mais, vou colocar assim, é muito mais eficaz os filhotes de mamíferos sobreviverem do que os répteis. Só para você ter ideia, em torno de 1 a 2 tartarugas conseguem chegar aos 30 anos de idade em 1000 filhotes. 1000.
Precisa de 1000 filhotes, aquelas pequenininhas que nasceram, para chegar a 1 ou 2 adultas com 30 anos. Nos mamíferos é diferente, porque tem o cuidado dos pais, do grupo, então essa convivência do grupo, isso faz com que a eficiência em relação à sobrevivência seja muito melhor. Por isso é a evolução da espécie. E aí vem o ser humano, que ganhou uma outra camada, né, que é esse neocórtex. Essa camada do neocórtex é o que traz a nossa inteligência racional. Então, nós planejarmos, elaborarmos ferramentas, agricultura, desenvolver a roda, fazer várias invenções, arco e flecha, tacape, seja lá o que for, começa a desenvolver uma série de elementos para ajudar na sobrevivência do grupo, da pessoa e assim por diante. Então, isso aqui é uma evolução. Imagino que essa camada racional, intelectual foi capaz de fazer um computador que está na minha frente, na sua frente, um celular, toda essa capacidade da internet de comunicação. O que é isso? É essa dinâmica racional, intelectual. Então, são camadas de evolução. A primeira camada a gente coloca como agir, porque os animais precisam agir. Instintivamente, elas têm que fazer alguma coisa. Ou elas atacam, ou elas fogem, ou elas paralisam. Tem 3 respostas básicas. Conforme vem uma carga emocional, começa a ter expressão emocional, então gestos, posturas, a face, a manifestação, a comunicação, ganham muito mais recursos de comunicação. A parte verbal, a parte não verbal, para fazer tudo isso. Então, esse agir, de repente, vem o sentir. E aí, na última camada, vem o pensar. E se você lembrar, ou se você não lembra, se você não sabe, tem uma lei do sistema que, no fundo, é uma lei da vida, né? Que o mais antigo é o mais forte, o mais novo é o mais fraco. Por exemplo, vou colocar assim, mas o que você está falando aqui? Vou colocar a seguinte situação. Imagina que você tem um grande valor, você tem uma barra de ouro. E essa barra de ouro, você está com ela. Você lá está feliz da vida porque tem essa barra de ouro. Ok, só que essa barra de ouro, de repente, você está no meio do deserto. E com a barra de ouro. Que você fala, essa barra de ouro aqui vai resolver todos os problemas da minha vida, da parte econômica e financeira, eu vou planejar isso, planejar aquilo. Só tem um problema, você está no deserto e começa a sentir muita sede. De repente, você encontra alguém que tem uma garrafa de água. E aí, ele fala assim, ok, eu te dou a garrafa de água se você me der a barra de ouro. E aí, você dá a barra de ouro ou não? Qual é o valor que você dá agora para a barra? Qual é o valor que você dá agora para a garrafa de água? Adivinha o que você vai fazer? Adivinha. Do mesmo jeito, existem situações, por exemplo, assim, tem situações trágicas que, de repente, é uma pessoa que está se afogando. Aí vai alguém salvá-la. Se essa pessoa não souber como salvar alguém que se afoga, se bobear, os dois se afogam junto, né? Por quê? Porque o racional vai por água abaixo, né? Porque a pessoa está se afogando, vem uma outra tentando ajudá-la, pergunta se ela pensa, o que ela está fazendo. Ela vai tentar sobreviver de qualquer jeito, ela vai grudar e puxar o outro para tentar respirar. Só que no que faz isso, ela e a outra pessoa podem morrer. Mas nesse momento ela está pensando, ela está racional, olha, faz assim, olha, se você fizer coordenadamente o movimento, se você respirar, você boia. Tenta explicar isso para quem está ali quase morrendo. O tal do pensar, vai tudo por água abaixo, a pessoa vai lá para sobrevivência. Deu para entender? Então, assim, a dinâmica é assim, o mais forte tem a ver com a sobrevivência. Você vai tomar atitudes. Do mesmo jeito as pessoas falam assim, quando você estiver numa situação de assalto, você fique tranquila, você reaja. Eu quero ver quem é que tem esse sangue frio numa situação de medo, de risco de vida, que você, de repente, você vai ter racionalmente, você vai ficar tranquilo nessa situação. É fácil falar, eu quero ver você passar por isso e agir dessa forma. Adivinha o que vai acontecer. Então, nós temos essas camadas e tem as camadas, assim, as principais de sobrevivência, que é o reptiliano. Você vai tomar atitudes completamente irracionais. Não interessa, depois você olha e fala, gente, o que eu fiz ali? O que foi que eu fiz ali? Se você, de repente, entra numa síndrome do pânico,
Adianta alguém chegar do meu lado e falar, não, tá tudo bem, não está acontecendo nada. Olha, eu estou em síndrome do pânico. Dentro de mim, disparou uma carga emocional, uma sensação de medo que algo vai acontecer. Não está acontecendo nada, mas disparou. Pergunta se o racional vai, não, respira, fica calmo, vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então, dentro dessas 3 camadas, existe uma hierarquia. A hierarquia é, primeiro a sobrevivência, depois a convivência, o mundo emocional, depois é que é o pensar, o racional. Quando existe uma emergência, a camada anterior tem precedência, né? Ela é mais forte do que a camada mais antiga. Por isso, muitas pessoas tomam decisões estranhas. Ela fala uma coisa, mas faz outra. Fala uma coisa, diz que sente aquilo, mas de repente vai para um outro lugar. Então, esses 3 elementos são os 3 elementos básicos da inteligência emocional. Agora, eu falei assim, você vai interpretar essa situação. Está em cima da hora, né? Deixa eu ver, eu vou falar mais isso aqui. Então, quando você vai interpretar algo, então assim, vou colocar, imagina a seguinte situação. Eu estou aqui com uma caneca de chá, tomando um chá. Vou tomar o chá antes de trabalhar. Coloco uma roupa, que estou pronto para o trabalho, estou tranquilo, tomando um chá. De repente, vem a minha neta e vovô, pula em cima de mim, esbarra na caneca, cutuca, e essa caneca suja toda a minha roupa. E aí eu vou interpretar essa situação. Veja, eu posso colocar essa mesma situação, isso é a forma da realidade que eu trabalho. Então, assim, o fato foi esse. Derrubou a caneca de chá quando a minha neta veio pular em cima de mim. E aí eu me sujei inteiro. Isso é o fato. Agora vem a interpretação. A interpretação, eu posso dar uma bela de uma risada, brincar com ela e falar, isso aqui não é nada. Mas eu posso dar uma bronca nela, ficar muito bravo, estragou a minha vida, o meu dia, porque olha só, já estou atrasado, agora essa roupa aqui, agora está tudo sujo, porque não sei o quê. Veja, o fato é o mesmo, mas a interpretação do fato é diferente para cada pessoa. Cada um vai ter uma reação diferente. E aí eu digo que esse fato é isso. Não, esse fato foi interpretado dessa forma. E sabe de onde vem a interpretação do fato? Vem das experiências emocionais que eu tive na minha vida lá atrás. Ah, porque cada vez que meu pai sujava, ele fazia assim, então eu fiquei igual ao meu pai. Não, agora eu vou ficar o oposto do meu pai, porque não sei o quê. É a história que eu tenho lá de trás. E aí eu falo assim, eu interpreto as situações de vida agora que eu estou vendo o presente. Não, você interpreta com seus referenciais do passado. E no fundo, você está vendo no presente, no hoje, as mesmas dinâmicas do passado. E em cima dessa interpretação do fato, que tem a ver com as histórias lá atrás, em cima da interpretação é o que eu vou sentir, pensar e agir. Então, olha que interessante, o referencial para eu dar uma interpretação tem a ver com as minhas experiências lá de trás, aquilo que foi passado para mim, o que é certo, o que é errado. Eu sou um menininho certinho, que não posso me sujar de jeito nenhum, que eu tenho que ser bonitinho, que a minha mãe sempre dava bronca quando eu sujava a roupa, então agora sujou a roupa, isso não pode, porque... O que eu estou fazendo? Eu estou revivendo histórias do passado, mas acho que estou fazendo coisas do momento, que é assim, né? Ela derrubou, olha que coisa mais feia, essa mãe dela que não põe limite, porque isso acontece assim, porque onde já se viu, onde vai parar uma menina dessa? Isso aqui vai afetar a minha relação com essa menina, porque toda vez que ela aparecer, que venha de longe, nunca mais faça isso, não seja mais espontânea comigo, porque ela derrubou o café. Não é porque ela derrubou o café ou o chá, é porque eu interpretei dessa forma. E aí isso vira uma realidade. E em cima dessa suposta realidade, eu vou trabalhar dentro da minha inteligência emocional, o que eu senti, o que eu penso, o que eu vou fazer diante disso. Eu vou dar uma bronca nela, vou dar um tapa nela, vou dar um beijo nela, o que eu vou fazer? Depende do sentir, pensar e agir. Ok, é claro que tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas em essência, falando de essência sistêmica, eu creio que você já pegou essa dinâmica que eu queria passar para você, da inteligência emocional com esses 3 elementos. O cérebro emocional, sabe o que acontece? É ele que é responsável pelo sistema nervoso autônomo. Então, assim, sistema nervoso autônomo são aqueles nervinhos
que comunicam o mundo cerebral aqui com todas as estruturas do corpo. Então tem um nervo que vai. O nervo é só um fiozinho que leva a comunicação. Mas sabe de onde vem a informação? Faça isso, faça aquilo. Do sistema límbico. Então o sistema límbico controla o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que coordena o funcionamento dos órgãos. Então, por exemplo, até batimento cardíaco, se vai bater mais ou menos. A distribuição sanguínea, vai mais sangue, menos sangue para qualquer lugar. Além disso, o sistema límbico também tem um controle endócrino. Então, o sistema hipotálamo hipofisário controla o funcionamento das principais glândulas do corpo. Tá? Então, o que acontece? O mundo emocional está organizando o funcionamento do corpo. Quando você vê, por isso quando dentro da psicossomática ele fala muito, por trás de toda a somatização, por trás de toda a somatização, que é doença no corpo, soma é corpo, existem conflitos emocionais infantis não resolvidos. Por trás das doenças corporais tem conflitos emocionais. E aí o Grodeck, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: a doença corporal, física, é um mal menor para evitar o mal maior. O mal maior é você entrar em contato com a dor emocional. É preferível ter uma doença física do que ver qual é a dor emocional que está por trás dela. Então, tem tudo a ver, tá? Então, Fernando, excelente pergunta e tem tudo a ver sim, ok? A função materna é uma necessidade da criança. Função materna é eu vou cuidar de você, eu vou dar a você aquilo que você ainda não é capaz de fazer sozinho. Eu vou dar comida, eu vou colocar roupa. Veja, isso é uma função materna. Ajudar a cuidar das necessidades básicas da criança. Isso é uma função materna. Eu sou homem, eu como pai, como avô, como tio, ou como um homem adulto, eu sei fazer função materna. Eu sei fazer função materna. Se vem aqui o meu netinho de 2 anos, se precisar eu sei trocar a fralda, eu sei dar comida para ele. Eu vou cuidar dele, isso é função materna. Cuidar das necessidades básicas. A função paterna é orientar para a vida. Segue, vai, você está pronto, você é capaz, caiu, levanta, aprende. Isso é função paterna. A função paterna é seguir para a vida. A função materna tem a ver com o mundo interno. A função paterna tem a ver com o mundo externo. Todo adulto precisa ter função materna e paterna integrados dentro de si. Isso é um adulto. Eu sei cuidar da minha criança. Eu sei cuidar e me relacionar com as crianças, com o mundo aqui fora. Se eu tenho um indivíduo adulto, eu não vou tratar ele como criança. Eu mesmo não vou virar uma criancinha diante de alguma coisa, porque isso não faz sentido. Então, a partir do momento que eu tenho a função materna e paterna internalizado, eu sei cuidar de mim, eu sei caminhar para a vida. Eu sou responsável pela minha vida, eu sei o que precisa ser feito e se tiver alguma coisa errada, eu assumo a responsabilidade, aprendo e faço algo melhor. Isso, esse equilíbrio das duas funções me transforma num adulto. No fundo internalizei meu pai e minha mãe. Então eu sou um adulto que eu sei cuidar da minha própria criança e seguir para a vida. As duas funções estão dentro de mim, tá? Quando tem um excesso de sentimentos, aí viram a dramatização, isso é uma característica típica do mundo infantil. Então, de repente, o que está faltando aqui? A criança está no mundo forte da emoção, precisa ter adulto puxando ela para um outro lugar para dar um equilíbrio. Quando tem uma dramatização muito forte, é aquilo que você colocou, no fundo, você está presa num universo infantil, está faltando uma dinâmica adulta. E geralmente a dramatização é porque o cuidado materno não foi tão bom. Então eu preciso dramatizar para ver se alguém fica com dó de mim, alguém olha para as minhas necessidades e vem cuidar de mim. O que é isso? Carência da função materna. Pode procurar que na infância essa função materna não foi tão boa quanto você precisava. E aí fica preso. A criança, por exemplo, expressa a dor. Ela chora, ela grita, ela berra no berço, mas ela não consegue fazer nada. Então ela dramatiza, ela chora. Qualquer coisa que acontecer, estou com fome, estou sujo, estou com frio. Ela chora, ela grita, ela berra. O que ela faz? Ela expressa
a dor emocional dela, esperando que alguém lá fora venha fazer algo por ela. Essa fase é a fase do bebê. Então, a Alice continua na vida dramatizando, sentindo com uma coisa enorme e fazendo tudo isso, no fundo, é esperando que alguém cuide de mim. Pode procurar que tem uma função materna que não foi tão bem trabalhada aqui, tá? Se eu tenho dificuldade em confiar, a primeira grande confiança que eu tenho na vida, qual é o primeiro ser que eu preciso ter confiança e segurança? Aliás, segurança é verbo segurar. Aqui está típico, só de olhar para isso aqui já dá para ter uma noção que aqui teve um problema também importante nessa fase oral, que é a fase da mãe cuidando da criança. Essa relação, estabelecer, confiar, a primeira grande confiança veio dali, a primeira grande segurança. E é interessante, se você já está identificando isso, só de falar isso aqui já dá para identificar de onde veio o problema. Então tem uma dinâmica emocional de um período da fase oral, que é o período logo depois do nascimento, é um ano ali, esse período do nascimento até um ano, mas geralmente é no período lá nos 6 primeiros meses, que já dá para saber que a dinâmica está lá. E aí quando você tem essa dificuldade de confiar, é porque na primeira pessoa que você deveria confiar, não teve. Aí você vai ficar sempre com uma situação assim, se eu confiar, de repente pode acontecer algo errado. Isso é uma experiência de vida infantil que está afetando a dinâmica agora. Isso vai comprometer os relacionamentos que você tem. E aí, por exemplo, quem é que vai para o relacionamento? O seu adulto ou uma criança? Porque no fundo, eu não preciso confiar no outro para estabelecer uma relação com ele. Eu tenho que confiar em mim. Quando eu confio em mim que se tiver ok eu fico, se não tiver eu me afasto e eu não dependo do outro, eu sou adulto. Então eu não preciso confiar, eu confio em mim. Eu confio em mim. Dependendo se a relação tá boa, ótimo. Não está, eu posso me afastar. Eu não preciso eu vou me entregar, eu tenho que ter uma relação profunda, de amor profundo. Não, isso aí é simplesmente uma carência infantil, tá? É uma relação adulta. Então, assim, eu sou eu, você é você. Não estou aqui para ser o que você quer que eu seja e você também não está aqui para ser o que eu quero que você seja. Isso não faz sentido. Então, não é apegar, quando fala, vou me apegar. Apegar é coisa de criança, você não se apega. Estou casado, meu relacionamento está bom, está funcionando muito bem, está bom para os dois lados. Nós dois vamos fazendo algo para a relação ficar boa, para os dois continuarem. Agora, se quebrar a relação, eu sigo a minha vida, ela segue a vida, ninguém morre por causa disso. Ah, mas sente dor. Sim, vou sentir dor, mas eu não morro por causa disso. Sinto dor porque o vínculo foi forte, e é verdade, faz sentido, doeu porque valeu a pena. Se não doesse, tinha nem valido a pena. Mas eu não morro por causa disso. Deu para entender? Essa dinâmica é importante. Então, que bom que você está olhando que eu preciso no atendimento. Sim, você precisa. Se você não consegue sair desse lugar sozinho, procure um profissional que vai te ajudar a mostrar o que realmente está acontecendo, tá? Como é que você sai das dinâmicas doentias? Não importa que dinâmica doentia você tenha. Se você está numa polarização racional, polarização dramática, se eu sou isso, se eu sou compulsivo, se eu sou ansioso, se eu sou depressivo, se eu sou... A questão é o seguinte, se eu tenho um comportamento doentio, não importa qual, se eu tenho um desequilíbrio, o saudável é equilíbrio. Tudo que está desequilibrado é doentio. Como é que eu saio disso? Aí é interessante, porque assim, quem é responsável para me tirar da situação doentia? Adivinha quem? Eu vou procurar um profissional que ele vai me tirar. Não, ele vai fazer a função dele. Quem vai fazer eu sair do lugar sou eu mesmo, sabia? É como assim, é o médico que vai diagnosticar, ele vai prescrever, ele vai orientar. Mas isso significa que eu me curei? Não, eu vou me curar se eu sair desse lugar. E aí é interessante, porque eu preciso ter motivação para me curar. Você fica assim, eu estou buscando alguém que alguém vai me tirar desse lugar. Isso é uma dinâmica infantil. Alguém vai me tirar do berço e me levar para um lugar melhor. Isso já é uma dinâmica doentia. Estou esperando que alguém venha fazer a função da minha mãe, me tire do berço aqui e me leve para o sofá. Ou me tire do chão e me leve para o berço. Não, a responsabilidade é minha.
Só quando você se torna adulto e presta atenção como adulto, você consegue sair do lugar. Por isso, quando você vai trabalhar com um cliente, você nunca infantiliza ele. Você tem que trabalhar sempre no lado adulto. Aí vem uma dinâmica de motivação, porque não basta querer. Ah, eu quero fazer isso. Qual é a sua motivação para fazer? Ah, eu quero, entendeu? Qual é a sua motivação? Ah, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Tá bom, então trabalhe. Ah, não, mas eu só quero ganhar dinheiro. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Ué, e você não quer fazer nada, mas quer ganhar dinheiro. Então, assim, eu não vou fazer nada, mas alguém resolve para mim. Isso é uma dinâmica infantil, de novo. Tá procurando mãe, né? Tá procurando mãe. É bebê caçando mãe, isso aqui. Então, tem uma dinâmica que chama motivação. Será que a dor do problema já chegou num nível suficiente para você realmente sair desse lugar? Se não veio essa motivação, você fica lá, você reclama, mas você não sai do lugar. Então tem que ter um nível de motivação que faz com que você tome uma decisão. Aqui não dá mais para ficar, eu tenho que sair daqui. E muitas vezes isso acontece quando você está em contato com a dor dessa situação. A dor. Aí vem uma frase que eu gosto muito, lá, uma dinâmica do Hipócrates, que é o pai da medicina, lá na Grécia, né, 300 a.C., colocou assim: antes de tratar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. Sabia? Porque tem muitas pessoas que dizem que estão mal, estão cheias de problemas, mas não querem se curar de jeito nenhum. Elas só querem que alguém valide a dor delas e fique realmente, você está sofrendo, fica ali, mas não sai do lugar. Então esse aqui é um outro tema interessante, porque para a pessoa sair, ela tem que fazer algo. Não é espero que alguém me tire daqui, o que é que eu preciso fazer para ter um lugar melhor. E tem outra, eu vou ter que abrir mão de uma série de dinâmicas que é aquilo que me fez adoecer. E muitas vezes as pessoas preferem ficar presas naquela situação do que sair dela. E é interessante que aí você precisa estudar uma coisa chamada resistência. Resistência. Aliás, hoje eu estava fazendo revisão no meu segundo livro da série lá da Consciência Sistêmica. Então está no finalzinho da revisão, é exatamente esse tema que eu estava trabalhando, resistência. Porque as pessoas acham, eu vim aqui porque eu quero mudar. Aí quando você vai trabalhar, a pessoa não quer mudar coisa alguma. Você vai aqui quer mudar nada. É porque ela prefere ficar nesse lugar que ela sofre do que ver a dor que está por trás disso. Então é melhor ficar por aqui. Então a pessoa sofre, a pessoa tem um monte de problemas, tem uma vida horrível. Mas o que acontece? Essa situação aqui, ela aguenta olhar a raiz do problema, ela não vê. Para olhar para a raiz, ela tem que sair desse lugar. E aí o profissional tem que ajudar o cliente a entender o que está acontecendo lá embaixo. Não é o que ela trouxe, é o que está oculto. Não é o que ela trouxe, é o que está escondido aqui. E aí vem a arte da terapia, porque a arte da terapia é exatamente o profissional ir além daquele lugar que o cliente mostra. Porque o cliente vai mostrar aquilo que ele enxerga. Só tem um problema, ele não enxerga o verdadeiro problema. Ele enxerga isso aqui, mas não enxerga o que está escondido aqui. E a função desses problemas que ele tanto sofre é para esconder o verdadeiro problema. E o que acontece? A maioria dos profissionais de ajuda, psicoterapeutas, coaching, ficam trabalhando nessa camada aqui, ó. Isso aqui, sinceramente, não vai servir para nada. Isso aqui é um tratamento de sintoma. Aqui é a causa. Se você não trabalhar a causa, verdadeiro problema, cada vez que você trabalha aqui, de repente está aparecendo um problema. Sabe o que acontece? Puf, volta tudo de novo. Volta ou cria mais coisa. É por isso que geralmente os atendimentos não funcionam. Por que não funciona? Porque não está indo lá no... Gente, mas eu estou sofrendo muito. Eu sei, tem que ir num lugar além. Quando você realmente vai na dor e descobre, aí você consegue fazer um tratamento etiológico que vai ter bons resultados e será efetivo. Se não, fica mexendo nisso aqui e fica anos e anos e anos rodando junto com o cliente, olhando para isso e não sai do lugar. Fica décadas aqui. Só nunca mexe nesse lugar.